Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, neste Evangelho que se encontra no capítulo 11 de São Lucas, dos versículos 47 ao 54, damos continuidade à grande crítica que o nosso Senhor faz aos mestres da lei e aos fariseus. E exatamente aqui o Senhor coloca as contas que deverão ser prestadas por todo o comportamento inadequado. Jesus se dirige aos seus interlocutores com a expressão vós, se dirige também a toda a tradição de comportamentos inadequados e errados que vão sendo repetidos na medida que fala vossos pais, e também coloca todos aqueles que compartilham deste movimento, de tudo aquilo que ele fala, mas que também nós podemos aproveitar e refletir sobre a nossa conduta, o nosso modo de viver diante do Senhor. Aqui o Senhor recorda então nas Escrituras aquilo que Deus afirma: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles matarão a uns e perseguirão alguns deles. Então o Senhor nos coloca dentro deste grande chamado de nós nos perguntarmos agora, nós que o ouvimos, nesta grande reprimenda, nesta grande chamada de atenção, como estamos tratando os profetas e os apóstolos, ou seja, aqueles que nos anunciam a palavra de Deus. O que fazemos com esta palavra? O quanto ela nos muda? O quanto somos gratos por aqueles que nos ajudam a acordar, a sair do sono, da letargia, do pecado, da morte espiritual, para uma vida nova. Tentando matar aqueles que nos ajudam, nós tentamos abafar a palavra de Deus, mas ela não pode ser abafada. Desta forma, a palavra de Deus tem uma importância vital em nossas vidas para a nossa conversão, a nossa intimidade com Deus e o seguimento do Evangelho. Tudo isso pela graça do Espírito Santo, na medida em que ouvimos a palavra e a colocamos em prática. E isso nos ajuda, os homens e mulheres que Deus coloca em nossas vidas. Assim também devemos reconhecer a importância dos apóstolos, ou seja, de todos aqueles que nos mostram o caminho de Deus por meio da doutrina e dos ensinamentos da igreja. Nos mostram um caminho de luz e de verdade a partir da palavra de Deus, para que nós não incorramos em erro, em modismos e fiquemos apenas numa crítica vazia, num espírito infantil revolucionário que não propõe nada de novo e nada de melhor. É assim que nós temos, sobretudo, a figura dos bispos, a figura dos padres, a figura dos catequistas, de todos aqueles leigos ordenados, toda uma igreja que se propõe a nos ajudar a permanecer no caminho, a voltar para o caminho do Senhor, sobretudo na escuta da palavra e nos segmentos da doutrina da igreja. A pergunta é esta: como nós estamos acolhendo os profetas e os apóstolos e tudo aquilo que eles nos transmitem como a palavra de Deus e ensinamentos da igreja? Como nós estamos vivendo a nossa vida de conversão? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.